Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, nesse TI especial aqui nós vamos demonstrar como fazer o download do VS Code, configurar ele, parametrizar para nós criarmos customizações para o RP Proteus. Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Já antecipo aqui, caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha para ajudar o nosso trabalho. Então vamos começar aqui. Então, pessoal, apenas para nós entendermos como que é o funcionamento aqui da escrita de um código-fonte em ADVPL, antes de nós fazermos o download do VS Code, como que é o funcionamento? A primeira etapa é o analista, ele escreve aquele código-fonte, então ele vai abrir ali o VS Code, vai escrever um programa em ADVPL ou TLPP, então para ADVPL a extensão é .prw ou em TLPP a extensão é .tlpp, então o usuário foi lá, começou a abrir o código ali, colocou as includes, colocou user, function, nome da função e tudo mais. Essa é a primeira etapa aqui. Quando o usuário aperta Ctrl F9, o que vai acontecer? Aquele código-fonte feito em DDPL ou TLPP, ele vai se transformar num pequeno arquivo executável. Então ele vai se transformar como se fosse um objeto ali, um arquivo binário. E esse objeto, a gente chama ele de APO, Advanced Proteus Object. Esse objeto aqui, ele vai para dentro de um repositório. Então é como se fosse um pequeno quadradinho aqui e ele fosse para dentro de uma caixa com vários quadradinhos aqui, com vários cubos aqui, digamos assim. Então, na etapa 2, quando pressiona o Ctrl F9, ele transforma no arquivo binário e esse arquivo binário vai para dentro de um RPO, de um repositório de objetos. Aí, quando o usuário estiver usando o Proteus, abrir uma tela que acione uma customização, algo nesse sentido, o Proteus vai dentro desse repositório, procura aqui por todos os objetos contidos aqui e vai falar: então esse cara aqui foi uma customização feita pelo analista, compilado no dia tal, na hora tal. Basicamente esse processo aqui que é o funcionamento de uma compilação, de uma customização para o Proteus. Aí agora vamos ver a parte de download e instalação do VS Code. Para fazer o download do VS Code, pessoal, ou Visual Studio Code, abra o seu buscador, de preferência, no caso aqui eu estou utilizando o Google, mas você pode utilizar outro buscador, e pesquise por Download VS Code. E aí abre essa página aqui, code.visualstudio.com. Clicando nela aqui, existe a versão para Linux, para Mac e para Windows. Nós vamos baixar aqui a versão do Windows. Vamos clicar aqui. Ele vai carregar aqui a parte do download, então vamos aguardar aqui encerrar. Ele finalizou então aqui a parte do download, nós vamos abrir aqui o instalador. Nós vamos colocar aqui aceita os termos da licença, depois vocês podem revisar aqui o texto dos termos da licença. Vamos dar um avançar. Aqui em qual pasta que ele vai instalar, então ele vai instalar na pasta de usuários, no meu usuário logado, nos programas Microsoft VS Code. Vamos dar um avançar aqui. Aqui com qual vai ser o nome ao buscar no menu iniciar, vamos dar um avançar. E aqui eu vou colocar também para criar na área de trabalho. Aqui eu vou deixar marcadas essas opções mesmo. Vou dar um avançar. E vou dar um instalar. Aqui então ele vai fazer a instalação do VS Code. E aqui eu vou deixar marcado como iniciar o VS Code. Vou dar um concluir. Bom pessoal, então aqui ele abriu o VS Code e aqui não tem nenhuma pasta nem nada configurado. A primeira coisa que vamos fazer aqui, pessoal, vai ser a instalação de algumas extensões. Então no VS Code nós conseguimos colocar alguns complementos nele para auxiliar na nossa programação de códigos. Então aqui eu não tenho nenhuma instalada, aqui são populares e são recomendadas. No caso aqui, pessoal, eu vou colocar, a primeira delas vai ser a extensão da TOTOS, então vou colocar aqui TOTOS, que tem a TOTOS Developer Studio, a TDS. Que é esse primeiro aqui, TOTOS Developer Studio. Aí aqui tem alguns detalhes e tudo mais, e vou clicar aqui em instalar. Aqui então vamos aguardar o processo de instalação. Então aqui ele acabou a instalação e ele pede para qual sistema de ícones nós vamos utilizar. Aqui eu vou colocar em TDS com o sistema mesmo.
Beleza? Agora, a próxima extensão que nós vamos instalar aqui é a extensão para deixar o VS Code em português. Então nós vamos digitar aqui português. E aqui nós vamos pegar esse aqui, ó, que é desenvolvido pela própria Microsoft. Então nós vamos clicar em instalar aqui. E aqui ele mostrou então essa pergunta, nós vamos clicar em Change Language e Restart. Ele vai pegar e vai reiniciar aqui o nosso VS Code. Agora então, nós vamos baixar as includes, que são as bibliotecas necessárias para usarmos nas nossas customizações em ADVPL. Então, para isso aqui, nós vamos entrar em support.auto.com e vamos clicar aqui em entrar e fazer login com o usuário que nós temos aqui no portal da TOTOS. Após então fazer o login, nesse link aqui tem uma informação, tem um caminho direto para fazer o download das includes, ou você pode fazer o tutorial aqui embaixo, em acessar suporte, clicar em downloads, TOTOS linha Proteus, framework includes. Mas ao clicar no link ele já vem direto aqui para esse arquivo .zip. Então nós vamos fazer o download desse arquivo aqui. Baixou então aqui as includes. Após então o download aqui das includes, nós vamos agora configurar uma workspace. Nós vamos configurar uma pasta onde vai ficar os nossos códigos fontes. Aqui então eu tenho c2.totos, eu vou criar uma pasta aqui e vou chamar ela de trabalho. Dentro dessa pasta aqui eu vou colocar aquelas includes que nós baixamos, então eu vou pegar aqui e vou descompactar aquelas includes. Vou chamar aqui apenas de includes. Se eu verificar aqui então tem todos os arquivos .ch que nós podemos utilizar nas nossas customizações. E vou criar uma outra pasta aqui chamada fontes. Então, vou pegar aqui, fontes. Isso, criei aqui as pastinhas, agora no VS Code eu preciso configurar que eu vou utilizar essa pasta aqui. Então, via VS Code, vou clicar em abrir pasta e vou selecionar aquela pasta que nós criamos. Então aqui via VS Code, o caminho TOTOS trabalho, vou dar um selecionar pasta. Ele já veio aqui e já carregou já as pastinhas. Aí eu vou colocar que eu confio aqui nos autores dessa pasta. Vou dar um confiar aqui. E nisso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Agora eu vou em arquivo, preferências, e eu venho aqui em configurações. Aqui eu vou ter que fazer duas configurações. A primeira, na parte da TOTOS, é que eu vou definir que ela vai gravar as coisas na Workspace. Então aqui, ó, em TOTOS, eu vou checar essa opção aqui, ó, Workspace. E a segunda é qual navegador que eu vou utilizar para testes. No caso aqui, estou utilizando o Proteus 12.1.24.10, então já é para rodar via navegador. Então aqui eu coloquei o caminho do Google Chrome. Então eu vou lá onde está instalado o Google Chrome e vejo a pastinha que ele está e eu coloquei aqui nessa configuração de Navigator aqui. Então são duas coisas. A primeira é pegar e colocar a parte de Workspace e a segunda é esse Navigator. Feito isso, então nós vamos vir aqui em Arquivo, salvar Workspace como. E aí nós vamos pegar e gravar nessa pastinha aqui Trabalho. Então aqui eu vou chamar ela de teste. Vou dar um salvar. Aqui então ele já salvou para a gente a Workspace. Agora nós vamos configurar o nosso app server que nós vamos utilizar no nosso VS Code. Então nós vamos clicar aqui no ícone da TOTOS no VS Code. Aqui ele vai pedir para reiniciar o VS Code, vou dar um reiniciar aqui. Aqui então nos servidores eu vou clicar aqui no botãozinho de mais para adicionar um servidor. E aqui eu vou colocar como local 2410. Aí aqui, qual que é o endereço de IP que está instalado esse Proteus? Então, no meu caso, aqui na localhost, então vou colocar 127.0.0.1, mas você pode pôr o endereço do seu servidor. E qual a porta que esse serviço está rodando? Pessoal, essa aqui não é a porta do web app, é a porta do serviço. Então, para saber a porta do serviço, você vai pegar e lá na instalação do seu Proteus, então aqui eu tenho esse Proteus OP. Então aqui eu vou ter um port na parte do TCP. Então aqui, ó, é essa porta aqui que eu vou colocar, ó, 1267. Então vou colocar essa porta aqui, 1267,
e qual que é a minha pastinha de includes que nós pegamos e vamos utilizar na nossa workspace. Então, vou colocar aquela pastinha que nós fizemos ao download das includes. E vou dar aqui um salvar fechar. Aqui então ele já mostrou para a gente o local 2410. E aí nós vamos pegar e tentar fazer a conexão nesse local aqui. E aí nós vamos tentar fazer a conexão onde? Em algum ambiente que nós tenhamos configurado aqui no nosso app server. Então aqui nesse app server.in eu tenho três ambientes, ó, AmbTest, AmbTest2 e AmbTest3. No caso aqui eu vou utilizar esse AmbTest2, mas você pode utilizar o que você tiver configurado aí na base de vocês. Então vou colocar aqui AmbTest2. Aqui ele vai pedir o usuário então, do Proteus, então vou colocar o admin. E qual que é a senha? Então a senha aqui da minha base de testes é tst123. Feito isso então, ele ficou verdinho aqui e configurou para a gente então a utilização desse AmbTest aqui. Ah, Daniel, mas supondo que eu preciso adicionar outros ambientes aqui nesse server. Preciso adicionar os outros dois que eu também tenho. Como que eu faria aqui? O primeiro passo aqui a gente vai desconectar. Então desconectamos aqui. E aí nós vamos pegar e fazer o quê? Aqui nós vamos clicar no botão configuração. E onde tem aqui os environments, nós vamos colocar os outros dois. Então nós vamos pegar aqui, colocar o AmbTest normal, que nós temos lá no nosso app server. E o AmbTest3. Fazendo isso então, ele já carrega aqui ó, os três ambientes. Quando nós salvarmos esse carinha aqui. E aí quando nós formos conectar, então conectar. Aqui eu vou colocar o AmbTest2. E aqui eu vou colocar o usuário e senha. E aí então nós já temos já o nosso app server configurado aqui para rodar no VS Code. Ele ficando verdinho significa que a conexão foi realizada com sucesso. Então pessoal, agora nós vamos criar um lançador que vai ser quando nós formos precisar executar algum programa, ele vai acionar o navegador lá para abrir os nossos Proteus. Então para isso, o primeiro passo é que quando nós instalamos a extensão da TOTOS, ele vem aqui e já cria um launch.json. Nós vamos renomear esse launch.json, então vamos clicar no botão direito aqui, vamos clicar em renomear e vamos colocar aqui, por exemplo, antigo. Apenas para não confundir com esse novo que nós vamos criar agora e ficar como se fosse um backup. Então aqui nos lançadores, nós vamos clicar aqui em criar um arquivo launch.json. Aí nós vamos colocar que nós vamos criar aqui para essa trabalho que nós temos aqui. E aí aqui qual tipo que nós vamos utilizar. Então nós vamos colocar aqui ó, depuração da web no idioma TOTOS. Então HTML do Smart Client. Vamos clicar aqui então. Então aqui ele já veio e criou para a gente aqui um launch.json. Então para testarmos nós vamos pressionar por exemplo F5. E nós vamos colocar siga ADV. Então aqui ele vai perguntar se quer continuar realmente, porque o siga ADV não é recomendado para depuração. Nós vamos clicar aqui em sim. Aqui então ele já veio e abriu para a gente Google Chrome. Aí ele vai perguntar se queremos abrir o Web Agent. Nós vamos clicar em abrir. Conseguir fazer a comunicação correta com o nosso ambiente. Aqui então ele abriu o Proteus normalmente. Eu consigo fazer o login e abrir o sistema aqui normalmente. Está como ativo fixo e tudo mais. Mas aqui vou fechar que nós precisamos parametrizar uma customização para nós podermos fazer os nossos testes. Caso você clicou em fechar lá e não caiu a conexão, você pode apertar aqui no stop aqui em cima que ficou aquele ícone. Mas aqui ele já caiu para a gente. O próximo passo aqui então, pessoal, é nós criarmos uma função que ela vai pegar e vai executar outras funções. Então o que acontece? Para nós testarmos uma customização em ADVPL ou TLPP, o ideal é que nós abrimos o Proteus e nós precisamos testar dentro dele essa customização. Às vezes nós utilizamos banco de dados ou alguma coisa nesse sentido. Então, para que isso seja necessário, nós vamos abrir aqui no navegador e nós vamos baixar o Zminiform, que é nesse link aqui, ó, função para executar fórmulas no Proteus 12. Então aqui eu vou expandir aqui esse código, vou dar um duplo clique nele e vou dar um Ctrl C. Feito isso então, nós vamos aqui no nosso VS Code. Naquela pastinha nossa de fontes, nós vamos clicar com o botão direito, novo arquivo, zminiform.prw. E vamos colar o conteúdo que nós baixamos lá no terminal de informação. Então aqui ele veio e aqui está o nosso código fonte. Então nós vamos salvar com Ctrl S. E agora nós precisamos fazer a compilação para transformar esse código fonte num pequeno binário que vai ficar do RPO.
Então nós vamos dar Ctrl F9 aqui. E aqui então ele deu a mensagem de sucesso. Caso ele dê alguma outra mensagem aqui, você precisa revisar a sua conexão, a sua configuração. Mas então aqui ele deu mensagem de sucesso. Então agora nós vamos adicionar esse fonte aqui no menu do Proteus. Então para isso nós vamos abrir o configurador. Então aqui eu vou colocar siga CFG. Vou dar um OK aqui. Então aqui pessoal nós vamos colocar o login e senha no configurador. Então vou colocar o usuário e senha que eu tenho na minha base local, admin test123. Vou abrir aqui o configurador e nós vamos colocar então o Mini-Fórmulas no menu do Proteus. Então para isso, nós vamos clicar aqui em Ambiente, aí nós temos Cadastros, Menus. E aí nós vamos aqui utilizar o menu do Compras. Então aqui, vou desmarcar todos os menus e vou marcar apenas aqui Compras Personalizado, que nós temos aqui já personalizações nele. Vou dar um OK. Aqui então eu tenho todas as opções dentro do Compras. Então aqui eu vou clicar em Siga Com, que é na raiz dele aqui. Aqui então vou clicar em adicionar, ele vai adicionar tudo aqui na direita. Então aqui ele perguntou, vou colocar sim para todos. Aqui então ele veio, atualizações, consultas, relatórios e miscelânea. Ele veio e adicionou tudo aqui na direita. Em atualizações nós vamos criar um novo grupo. Então vou colocar aqui novo grupo. Aqui em cima de atualizações vou colocar como novo grupo. E vou chamar ele, vou colocar asterisco específicos. Apenas para identificar que é alguma coisa customizada. Então, se nós formos descer aqui, no final das atualizações ele vai ter esse grupo específicos. Clicando nele então, vou clicar aqui em novo item e vou colocar aqui, agora as definições da nossa customização. Então, vou colocar função de usuário, que é uma função customizada, é uma user function. O módulo vou colocar compras, que é esse mesmo que estamos trabalhando aqui. Aí acontece, pessoal, funções de usuário, quando tem uma user function, para eu testar no Proteus, eu coloco, por exemplo, o underline z miniform. Então aqui eu tenho uma user function e aí eu coloco o underline na frente aqui. Só que, para o cadastro de menus, eu tenho que desconsiderar esse underline. Então eu ponho apenas o nome da função. Desde que aqui esteja como função de usuário. Então, função de usuário. E aqui no programa eu coloco o z miniform. E aí na descrição eu vou colocar como mini fórmulas. Feito isso então aqui, vou clicar em OK. E eu vou clicar em gerar. Aí no nome do menu é o nome que está atrelado a esse menu aqui. Então, siga com é o módulo do compras, então eu vou colocar aqui como siga com. Vou dar um gerar e vou clicar em confirmar a geração do menu. E vou confirmar que eu quero que faça um backup. Aqui então vamos clicar em fechar, finalizar a manutenção sim. E aí nós vamos abrir novamente o localhost 8093 e vamos verificar se deu certo aqui a adição no menu. Então vou entrar como siga MDI, vou dar um OK aqui. Aqui então vou colocar admin tst123, vou dar um entrar. E aqui vou colocar no módulo de compras. Então vou dar um entrar aqui. Vamos lá em atualizações. Então lá no final vai ter o nosso específicos e o mini fórmulas. Se nós abrirmos ele então aqui, vamos dar um confirmar. Aqui vamos fazer um teste, vamos colocar um alert hello world. Vamos fechar aqui aspas e parênteses, vamos dar um executar. Então aqui ele conseguiu mostrar a mensagem hello world. Então agora nós vamos criar uma customização para acionar aqui dentro do mini fórmulas. Então para criarmos nossa customização, nós vamos vir aqui no VS Code. Vamos clicar com o botão direito aqui na pasta fontes, novo arquivo, e nós vamos chamar ele de ztest.prw. Aí nós vamos começar pelas bibliotecas, então vou colocar aqui um // bibliotecas, e vou colocar aqui include totos.ch. Nisso nós vamos começar a declaração da nossa função. Então user, aí ele já traz aqui pra gente, é uma user function, vou clicar em sim, e aqui ele já traz selecionado essa nome function, então vou escrever ztest. Aqui então, no autor eu vou colocar Atílio. No nome aqui eu vou colocar função de teste.
Aqui na versão, eu vou colocar a versão 1.0. Não vai ter parâmetro, não vai ter retorno, não vai ter link para referência. E aqui no exemplo eu vou colocar o underline ztest. Então aqui vou arrancar esse parâmetro, vou arrancar esse retorno aqui. E qual que é o objetivo dessa função aqui, pessoal? Abrir um prompt para o usuário digitar alguma coisa e mostrar o que ele digitou. Então aqui eu vou ter duas variáveis, vou colocar local área fwgetArea e vou colocar local cnome como abre e fecha aspas. Nisso vamos mostrar um prompt para o usuário formar o nome. Então nós vamos colocar cnome, dois pontos igual, e vamos utilizar a função fw_input_box. Então, digite um nome. Feito isso, então, vai abrir um campinho para o usuário digitar. O que o usuário digitou, nós vamos mostrar no fw_alert_info. Então nós vamos colocar usuário digitou, vamos colocar aqui esse cnome. E vamos dar um título para essa fw_alert_info de mensagem. E aqui o backup da área em memória que nós temos com fwgetArea, nós vamos restaurar com fw_restArea. Feito isso, então, nós vamos dar um Ctrl F9, só que como nós temos um Proteus que está em aberto, o que vai acontecer? Ele vai falar que o ambiente está sendo utilizado. Então, notem a mensagem que ele vai exibir aqui. Então, aqui, pessoal, notem que ele deu erro de compilação, falha ao abrir o repositório. Então, ele não conseguiu abrir em modo exclusivo esse repositório. Por quê? Nós estamos aqui com o Proteus aberto. Então, pessoal, supondo que você veio aqui, fechou tudo mais, mas continua mostrando aquela mensagem. O que você pode fazer? A gente pode clicar aqui no ícone da TOTOS, botão direito aqui, abrir a exibição do monitor. Ele vai mostrar todas as conexões que estão presas naquele ambiente ali. Então nós vamos marcar todas elas e nós vamos clicar no botão de encerrar essas conexões. Então nós vamos marcar aqui todas elas e vamos dar um OK. Feito isso, então, ele encerrou todas as conexões. E se nós voltarmos aqui e darmos um Ctrl F9, então aqui ele exibiu para a gente mensagem de sucesso ao compilar. Então agora nós vamos testar essa customização. Então para isso, pessoal, nós vamos copiar aqui esse example, vamos dar um Ctrl C aqui, vamos pressionar F5 e vamos abrir o Siga ADV. Então ele vai abrir o navegador para a gente que nós configuramos, então Google Chrome. Nós vamos abrir então lá o Compras, que é onde nós colocamos lá o Mini Fórmulas. Aí nós vamos lá no Mini Fórmulas que nós adicionamos. Aí nós vamos colocar o nome da nossa função. Vamos dar no executar. Aqui ele mostrou então o fw_input_box. Vou colocar Daniel. Vou dar um OK. E aí ele mostrou, o usuário digitou Daniel. Então ele executou com sucesso aqui a nossa customização. Agora, caso você queira debugar esse fonte, essa função, o que acontece, pessoal? Enquanto está ativo aqui o F5, né, a depuração do código, nós vamos colocar um breakpoint. Então, vou colocar um breakpoint aqui na linha 22. Então, para colocar o breakpoint, eu coloco o cursor do mouse aqui à esquerda do número da linha e posso clicar nela aqui. O que vai acontecer? Ao executar essa função aqui, quando ele passar por essa linha, ele vai parar antes de executar essa linha aqui na frente. Então, antes de executar esse comando aqui, ele vai parar para a gente. Então, vamos dar um executar novamente. E aqui no nome eu vou colocar, por exemplo, Atílio. Então notem que ele começa a piscar aqui o VS Code. E se nós formos lá, aqui então ele vem marcado então que ele parou nessa linha aqui. No caso, eu vou aqui minimizar a pilha de chamadas e vou minimizar aqui o variáveis. Na inspeção, o que é interessante? Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar o nome da variável. Então ele veio aqui como Atílio. E eu posso inclusive alterar a variável. Então, apesar do usuário ter digitado Atílio, eu posso inclusive alterar. Então, se eu colocar, por exemplo, cnome dois pontos igual Atílio Sistemas. Vou dar um Enter aqui. Então, apesar do usuário ter digitado Atílio, eu modifiquei para Atílio Sistemas. Se eu der um play aqui, então, ele vai mostrar para a gente o usuário digitou Atílio Sistemas. Então, nós conseguimos fazer algumas alterações também em variáveis em tempo de execução. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Caso vocês gostaram desse conteúdo, deixem aquele joinha, mandem algum feedback para a gente. Se inscrevam no nosso canal para ajudar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.